E ajudar vocês a compreenderem qual é o papel do Espírito Santo dentro daquilo que Jesus constrói, edifica a igreja. E nessa noite não é que é uma continuação, mas tem a ver com o mesmo tema. E o tema dessa noite é como ser cheio do Espírito Santo. E isso é importante nós sabermos porque faz parte do processo de edificação da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja ela não é edificada. Como eu tinha dito anteriormente, Jesus ele confiou às mãos do Espírito Santo o papel da edificação da igreja. Sem o Espírito Santo operar dentro do corpo de Cristo, não há edificação. Então nós vamos discorrer um pouco hoje a respeito desse assunto, em como sermos cheios do Espírito Santo. E o nome dessa mensagem é exatamente esse, como sermos cheios do Espírito Santo. Por que nesse plural? Porque a ideia não é que você entenda essa mensagem de uma maneira individual ou individualista. A ideia é que você entenda essa mensagem de uma maneira coletiva. Por quê? Porque o Espírito Santo ele enche o corpo de Cristo. E essa vai ser a abordagem nessa noite, tá bom? Vamos orar antes. Senhor, nós queremos agradecer por essa noite, pela oportunidade de nós estarmos diante do Senhor, a oportunidade de nós adorarmos o Teu nome, Senhor, de expressarmos a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. Nós temos a oportunidade nesta noite, Senhor, de expressar a nossa gratidão ao Senhor pelo Seu amor, pela Sua obra, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos salvou. E nós queremos agradecer porque nós estamos aqui, Senhor, podemos fazer isso diante do Senhor. Estamos livres para poder expressar a nossa adoração e a nossa gratidão a Ti. Pai, que o Teu Espírito, Senhor, comece agora a ser liberado em nosso meio e nós invocamos a presença do Teu Espírito neste ambiente para que o Senhor venha dominar completamente esse lugar. Prepara os nossos corações, Senhor, prepara a nossa mente. Leva agora, Senhor, o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. E ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. E nós vamos falar a respeito desse assunto, como sermos cheios do Espírito Santo. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 21. A partir do versículo 15 de Efésios 5, a palavra de Deus diz assim: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Quero começar essa palavra, irmãos, mostrando para você que Paulo ele começa com uma exortação para a igreja de Éfeso. A primeira coisa que Paulo exorta a igreja é ter um certo tipo de comportamento. E eu creio que nós podemos dizer que o mesmo tipo de comportamento que Paulo exortou a igreja de Éfeso, ele é totalmente pertinente para nós nesses dias. E Paulo ele exorta a igreja de Éfeso em algumas coisas. A primeira é: não seja tolo e viva com sabedoria. A segunda coisa que Paulo fala para eles: olha, vocês precisam remir o tempo porque os dias são maus. Também Paulo diz para eles: vocês também precisam compreender a vontade do Senhor para que você deixe de ser tolo e consiga remir esse tempo. Então Paulo ele faz algumas exortações. E por que Paulo faz essas exortações para a igreja de Éfeso? Por um motivo só: porque os dias são maus. Então Paulo, na época em que ele vivia, ele já olhava para a realidade social de Éfeso e das demais cidades,
e ele olhava e dizia: olha, nós vivemos em dias maus. Agora você imagina se naquela época os dias já eram maus, hoje nós podemos ao menos repetir aquilo que Paulo disse? Nós podemos também dizer hoje que os dias são maus? Ou você acha que melhorou? Ou você acha que está menos mal do que a época de Paulo? Porque a tendência é o mal aumentar na sociedade cada vez mais. Por que o mal aumenta na sociedade? Porque coisas que anteriormente não eram normatizadas, comportamentos que eles não eram normatizados, hoje na sociedade ele é aceito de maneira natural. E isso demonstra uma piora, uma degradação em relação à sociedade. Então Paulo, quando ele falava que os dias eram maus, Paulo estava dizendo assim: Deus ele tem um desejo para que o povo dele viva cada vez mais, mas a sociedade que está aí fora, ela está cada dia mais hostil àquilo que Deus colocou como a sua vontade para o seu reino. E eu creio que hoje nós podemos dizer que a sociedade está muito mais hostil em relação aos princípios da verdade de Deus do que na época de Paulo. Hoje, nós enfrentamos da mesma maneira, ou talvez até pior, aquilo que aqueles irmãos de Éfeso, eles enfrentavam. Então Paulo ele exorta a igreja de Éfeso. Só que o motivo de Paulo exortar a igreja é um só. A exortação ela precisa ser coletiva. Então quando Paulo ele estava falando para os irmãos, eles não estavam falando de maneira individual. Paulo ele estava falando: vocês, como igreja, a coletividade, o corpo de Cristo, o grupo de pessoas que se reúnem, vocês precisam ter um tipo de comportamento. Então aquilo que Paulo chama atenção é algo que nós temos que aplicar à coletividade, não somente à nossa individualidade. Você precisa, na sua individualidade, aplicar esses princípios que Paulo disse, mas nós, enquanto igreja, nós também temos que aplicar na coletividade todas essas exortações que Paulo diz. E eu quero repetir novamente, é não ser tolo. Isso significa que nós devemos viver com sabedoria. Então Paulo exorta: vocês precisam viver em sabedoria, vocês não podem ser tolos. A segunda coisa, vocês precisam remir o tempo, porque a maldade está aumentando cada dia mais. E vocês precisam compreender a vontade do Senhor. Então a primeira coisa que Paulo diz: olha, tenham cuidado, vocês não podem viver como tolos. Sabe o que significa essa palavra tolo? É a mesma coisa de insensato ou de nécio. Dependendo da tradução da Bíblia que você está usando aí, pode estar escrito insensato, pode estar escrito tolo, pode estar escrito nécio. E essa palavra, irmãos, tolo, ela não é necessariamente uma limitação intelectual. Paulo não está falando de QI aqui. Paulo não está falando assim: olha, tem pessoas aqui que são mais burras e elas têm que deixar de ser menos burras. Não, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está se referindo aqui não tem a ver com intelectualidade, com capacidade intelectual. O que Paulo está falando aqui tem a ver com incredulidade e não com intelectualidade. Então quando Paulo fala assim: olha, vocês precisam deixar de ser tolos, a palavra tolo aqui significa o mesmo de estúpido. Sabe a pessoa quando ela é estúpida, quando ela é incrédula, quando ela olha e o coração dela está fechado para aquilo? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz para nós sermos sábios, e olha que Paulo ele já tinha falado sobre sabedoria antes para esses irmãos da igreja de Éfeso. Efésios capítulo 1, versículo 8, por exemplo, Paulo ele já tinha falado. Uma coisa que Paulo falou a respeito de sabedoria para aqueles irmãos é que Deus já tinha derramado sobre eles toda a sabedoria e todo entendimento. Isso é uma das coisas que Paulo tinha dito para esses irmãos dentro dessa carta. Outra coisa que Paulo já tinha dito para esses irmãos, está em Efésios capítulo 1, versículo 17, é que eles podiam orar para que Deus pudesse conceder a eles sabedoria e revelação.
Outra coisa que Paulo falou para esses irmãos sobre sabedoria está em Efésios capítulo 3, versículo 10. Em Efésios 3, 10, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a igreja, ou seja, a reunião daqueles irmãos, ela podia, a partir do momento que eles estavam juntos, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus para as pessoas. Então olha o que Paulo está falando, você já tem a sabedoria, Deus já derramou a sabedoria, vocês podem orar pedindo a sabedoria e vocês também podem manifestar essa sabedoria para as outras pessoas. Então o que Paulo estava falando para eles aqui não era algo estranho para eles, porque Paulo aborda a questão da sabedoria em todo o livro de Efésios. Então, nesse sentido aqui, irmãos, o que Paulo estava falando para eles é: vocês precisam ser muito cuidadosos com o tipo de vida que vocês estão levando. Por isso que Paulo fala, olha, tenham o cuidado. O andar em sabedoria, ele está ligado diretamente por aquilo que Paulo está ensinando aqui, irmãos, em nós remirmos o nosso tempo. E o que significa nós remirmos o nosso tempo? A palavra remir aqui, ela tem o sentido de você aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível, ou seja, não desperdiçar o seu tempo. Isso tem a ver com uma palavra: oportunidade. Você não pode perder as oportunidades que surgem na sua frente. Isso significa você remir o seu tempo. Tem uma coisa que Deus, ele acredita todo dia de manhã para todos nós de maneira igual. É algo que chama-se tempo. Todos nós, quando abrimos os nossos olhos, nós temos exatamente a mesma quantidade de tempos que qualquer ser humano da face da terra tem. A questão é que Paulo fala, olha, se vocês forem sábios, vocês vão remir o tempo. E remir o tempo é, vocês vão aprender a aproveitar as oportunidades que são colocadas na frente de vocês. E por que isso é necessário? Porque os dias hoje são maus. Então Paulo está dando umas orientações aqui. A questão é, por que nós devemos aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível? Porque os dias são maus. Paulo ele está falando aqui diretamente sobre tolice, e ele nos diz como nós vamos deixar de ser tolos. O que ele fala? Vocês vão deixar de ser tolos se vocês buscarem compreender a vontade do Senhor. E o que é compreender a vontade do Senhor? Compreender a vontade do Senhor significa você precisa aprender intelectualmente, aprender de fato, olhar a vontade do Senhor e conseguir entender ela na sua mente. Que a tua mente tenha clareza a respeito do que Deus quer fazer. Quando nós conseguimos isso, irmãos, nós estamos andando aqui nesse caminho que Paulo está nos mostrando. Então, para nós deixarmos de ser tolos e nos tornarmos sábios, e nós compreendermos a vontade do Senhor, o caminho que Paulo nos dá, para que nós consigamos fazer tudo isso é um só. Há uma necessidade, nós precisamos remir os nossos tempos. Por quê? Nossos dias são maus. Para isso, nós temos que fazer o quê? Remir o nosso tempo, tornando-se sábios, compreendendo a vontade do Senhor. Mas como nós vamos conseguir fazendo isso? Paulo só deixou uma maneira de nós fazermos isso. Ele não deixou duas. A maneira que Paulo aponta para que nós consigamos fazer isso, ela é singular. Ele deixou uma única maneira: ser cheio do Espírito. Por isso que ele fala aqui, não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O interessante é que, quando você lê esse verbo, irmão, o modo verbal aqui, a ordem verbal aqui, ela é imperativa, ou seja, ela é uma ordem. Ela não é uma sugestão. Ela não é algo que nós talvez possamos fazer ou não. Paulo, quando ele diz aqui, olha, sejam cheios, é uma ordem que Deus está nos dando. Segunda coisa, ele fala no plural. Vocês precisam ser cheios do Espírito. E o que isso significa?
que nós precisamos aplicar essa ordem a todos os cristãos. Não há um cristão no corpo de Cristo que está livre dessa ordem. Todos, de maneira geral, eles precisam ser cheios do Espírito. Isso significa que a igreja, na sua coletividade, ela precisa ser cheia do Espírito. Agora a igreja precisa ter certeza que ela deve ser cheia do Espírito Santo. A igreja, ela deve ter certeza que ela quer que isso aconteça. E essa questão para a igreja, ela tem que ser levada muito a sério. Isso é algo crucial, isso é algo fundamental para a igreja. Muitos cristãos, eles querem ser cheios do Espírito, mas o seu desejo é apenas um desejo romântico. E é um desejo romântico por quê? Porque eles não têm ideia do que ser cheio do Espírito custa. E para nós sermos cheios do Espírito, isso custa algo para nós. Na verdade, custa muito para nós. E para você entender o que significa ser cheio do Espírito, existem algumas perguntas que você aí no seu lugar, você vai precisar dar algumas respostas para essas perguntas. A primeira pergunta que você tem que responder para você tem certeza que quer ser cheio do Espírito? É a primeira pergunta que você precisa responder para você. E por que você precisa responder isso? Porque o Espírito Santo, apesar de ele ser gentil, apesar de ele ser respeitoso, apesar de ele ser amoroso, ele vai pedir para você, para ele se tornar o Senhor da sua vida. Então não há como nós querermos ser cheios do Espírito se nós não concordarmos do Espírito Santo ser o Senhor da nossa vida. Nós temos que estar dispostos a deixar a nossa personalidade ser controlada por outra pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Outra coisa, se o Espírito Santo ele assume o controle da sua vida, ele vai instaurar na sua vida uma obediência incondicional em tudo, e ele não vai tolerar pecados do ego. E o que são pecados do ego? São pecados que nós temos por causa do nosso amor próprio. Então, ser cheio do Espírito, ele implica em todas essas coisas. Quando você fala, eu quero ser cheio do Espírito, você tem que ter ciência que o Espírito Santo vai colocar de você, bem longe de você, o controle da sua vida. O controle da sua vida vai ficar fora do seu alcance. Porque a partir do momento em que você deseja ser cheio do Espírito, quem vai controlar a sua vida vai ser Ele. Você perde o controle da sua vida. Então, diante dessas implicações, você ainda quer ser cheio do Espírito? Na verdade, o cristão ele não tem essa alternativa. Porque é uma ordem que nós temos da parte de Paulo e da parte do Senhor Jesus também. Então, dentro dessas instruções, Paulo, nesses textos, ele vem com um ensino em como nós podemos ser cheios do Espírito. E é exatamente essa responsabilidade que o cristão tem na sua vida pessoal, ou seja, no seu dia a dia, mas também nós temos uma responsabilidade na vida comunitária da igreja. Então, cada um de nós aqui, nós temos uma responsabilidade em que esse ambiente coletivo ele possa ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Cada um de nós aqui tem essa responsabilidade. Por isso que Paulo fala tudo no plural, porque ele está falando com a igreja, ele está falando com a coletividade. Ele não está falando com as pessoas de maneira individual. Abrange também a questão individual, mas Paulo está falando na coletividade. Aqui Paulo fala de uma experiência coletiva. E por que é importante nós fazermos isso? Porque aí nós não vamos ser tolos, nós vamos compreender a vontade do Senhor, e porque os dias são maus. Agora, se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos ser tragados. Absolutamente tragados pela maldade desses dias. Nós só vamos conseguir chegar intactos, ilesos
e fora da maldade desses dias se nós formos cheios do Espírito. Mas é uma experiência coletiva. Paulo ensina a forma de como nós vamos ser cheios do Espírito, ou seja, como nós podemos ser uma comunidade cheia do Espírito Santo. Então não é só você, na sua individualidade, ser cheio do Espírito, mas é como a comunidade ser cheia do Espírito. E aqui é importante nós relembrarmos algo que o próprio Jesus disse, que antes um pouco de ele voltar ao céu, ele deixou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Jesus deixou o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco todos os dias. Sabe, irmãos, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi um tempo atrás a respeito da Trindade. E essa frase, ela relaciona a igreja com a Trindade. E essa frase, ela, para mim, ela apresenta uma realidade, uma verdade. E a frase diz o seguinte: a frase diz que a igreja é uma família para o Pai, é um corpo para Cristo, para o Filho, para Jesus, mas é um lugar de habitação para o Espírito Santo. Eu não sei se você concorda com essa frase, mas para mim essa frase ela é muito real. A igreja, ela está sendo edificada sim, mas ela está sendo edificada para que ela se torne algo. E o que a igreja vai ter que se tornar? Está em Efésios, capítulo 2, versículo 22. Olha para que a igreja está sendo edificada. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, separados ou juntos? O que diz o texto? Juntos. Então, neles, vocês também estão sendo edificados juntos. Para quê? Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Para que a igreja está sendo edificada? Para sermos a habitação do Espírito Santo. Para que o Espírito tenha um lugar que ele possa habitar. A igreja, ela está sendo edificada para que ela se torne a carregadora da presença do Espírito Santo na terra. E é importante você entender que cada um de nós aqui é uma pedra viva que está sendo colocada e construindo lugar para que a coletividade possa carregar a presença do Espírito Santo na terra. Ou seja, cada um de nós faz parte dessa construção. Essa construção ela não é dada somente a líderes, pastores ou a quem tem cargo. Cada um de nós faz parte dessa construção. Todos nós somos pedras vivas que estamos sendo edificados para que nós possamos portar a habitação do Espírito aqui neste lugar. E como que nós conseguimos ser como Paulo disse? Como nós não vamos ser tolos? Como nós vamos conseguir viver com sabedoria? Como nós vamos conseguir remir o tempo? Como nós vamos conseguir compreender a vontade do Senhor? A resposta de Paulo é simples: sejam cheios do Espírito. Mas Paulo ele não ia começar a falar algo não ensinando como nós fazermos. Então Paulo ele dá aqui algumas dicas, ou ele dá o ensino em como nós vamos conseguir ser cheios do Espírito. E a primeira coisa que Paulo fala é falando entre vós. Então não é você falar sozinho, é você estar na igreja e você estar interagindo com o ambiente. É nós estarmos falando entre nós. Você percebe que esse texto não trata de individualidade, mas ele trata da coletividade, da reunião dos santos. Então a primeira coisa que Paulo fala, olha, vocês precisam falar entre vocês. Paulo fala de um coletivo. Paulo está dizendo, vocês vão ter que se reunir e vocês vão ter que falar entre vocês. Com quê? Paulo fala algumas coisas. Paulo fala, vocês vão falar com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. O que Paulo está dizendo? Vocês vão se reunir com uma comunidade. E quando vocês se reunirem como uma comunidade, vocês vão abrir espaço para que a presença do Espírito precise estar no meio de vocês. E como vocês vão fazer isso? Vocês vão se reunir e vocês vão ministrar ao Senhor.
Essa é a ideia, essa é a dica que Paulo nos dá para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E como nós vamos ministrar ao Senhor? Primeiro, com salmos. E essa palavra salmos, Paulo está dizendo assim: vocês precisam cantar as Escrituras. Vocês precisam pegar as Escrituras e cantar elas. Adorar e louvar ao Senhor com base nas Escrituras. Canções que falam a palavra. A igreja primitiva, ela tinha o costume de cantar os salmos. Você pega Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 30. Logo após a ceia, a Bíblia diz que eles, logo depois da ceia, eles cantaram um hino. Aquele hino, muito provavelmente, era um dos salmos de 113 a 118, que eram salmos que eram relativos à Páscoa. A igreja primitiva, ela tinha esse costume de cantar os salmos, cantar as Escrituras. Outra coisa que Paulo fala, vocês também podem cantar hinos. E o que é cantar hinos? Cantar hinos são quando nós nos reunimos e nós cantamos canções de louvor que são conhecidas por toda a comunidade, que não são os salmos propriamente ditos, mas são canções cujo foco é exaltar e louvar o nome de Jesus. Paulo está falando de uma adoração comunitária. Por isso é importante a equipe de louvor chegar aqui e nos dirigir a uma adoração comunitária. Onde eles só vão começar, mas somos nós que precisamos abrir as nossas bocas e louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Dessa maneira, nós estamos abrindo e criando um ambiente para que o Espírito caia sobre nós e nós sejamos cheios do Espírito. Outra coisa que Paulo fala aqui, vocês também podem fazer cânticos espirituais. E o que são cânticos espirituais? São cânticos que brotam do nosso coração, de pessoas que estão ali rendidas ao Senhor e elas querem expressar verdades da graça que estão na sua vida. Ela não é uma canção escritural, ela não é uma música congregacional conhecida. Ela é uma expressão coletiva de verdades que todos nós, naquele momento, nós estamos percebendo que o Espírito está nos lembrando de verdades que estão cravadas no nosso coração e nós abrimos a nossa boca de maneira espontânea e começamos a cantar aquelas verdades para o Senhor. Aí vira, irmãos, uma salada. Tem repolho, tem alface, tem tomate, não tem problema. São cânticos espirituais. Teu coração está cheio da presença do Senhor. E você começa a se lembrar aquilo que o Senhor significa, aquilo que o Senhor é para você. E você simplesmente abre a sua boca e começa a expressar isso diante do Senhor. Pode ninguém estar cantando como você, não importa. O que importa é você entender que cânticos espirituais fazem parte da preparação do ambiente para que a presença do Espírito caia no nosso meio. Então Paulo fala que essa reunião que acontece, irmãos, dessa forma aqui, ela é o ambiente propício que é criado para o derramar do Espírito. Aqui nós estamos falando de coisas que são coletivas que nós podemos fazer. No versículo 20, Paulo fala sobre outra coisa que ele chamou de ações de graça. Então ele fala primeiro em louvor, depois ele fala em adoração, os dois coletivos, e depois ele diz, olha, vocês também precisam dar ações de graça. E o que é dar ações de graça? Dar ações de graça simplesmente significa, nós podemos ser gratos a Deus, por quem Deus é, e por aquilo que Ele fez por nós, através de Jesus. Sabe naquele momento em que você está no momento da adoração, no momento do louvor, e você se lembra do sacrifício de Jesus por você, e você fala, meu Deus, eu era um pobre perdido, mas Jesus veio e me tirou do império das trevas, pagou toda a minha dívida e me colocou como filho. E isso gera uma gratidão no seu coração, e o que vai mover você a fazer tudo isso é essa gratidão. Só que, irmãos, nós somos muito empenhados, nós somos muito dedicados em pedir. Se nós tivermos que fazer uma oração, ou se nós tivermos que expressar
alguma petição ao Senhor, nós sabemos fazer muito bem. Só que para agradecer nós somos meio tímidos. Parece que ações de graças para nós é um pouco difícil de nós fazermos, mas nos momentos em que nós estamos reunidos como igreja, lembre-se daquilo que o Senhor fez para você e que a gratidão ela vai brotar em seu coração e você vai aprender a ser agradecido. Então nesse encontro coletivo que é a reunião, que é o culto, esse encontro coletivo, para que tenha um derramamento coletivo do Espírito Santo, ele precisa ter esses elementos. A palavra precisa ser cantada. Nós precisamos ter cantos comunitários. Nós precisamos ter cânticos que brotam no nosso coração. Mas nós também temos que ser um povo que se reúne para sermos gratos a Deus. Esses são elementos, irmãos, que eles precisam fazer parte do nosso culto, parte, entre aspas, da nossa liturgia. Isso precisa fazer parte de nós. Um exemplo de ser grato muito simples é que no momento em que você está adorando e você se lembra o quanto você já foi escravo da morte e do pecado, e você memoriza Jesus descendo e assumindo a forma de um homem, e se humilhando e derramando o sangue dele por você, isso com certeza deve motivar o seu coração a ser grato. Abrir espaço para que o Espírito Santo caia em um lugar ou caia em uma região só é possível quando um povo, que é o povo de Deus, se reúne. Primeiro para reconhecer a Deus, segundo para adorar a Deus pela sua obra. Essa reunião aqui ela é uma reunião de sacerdotes que estão diante do Senhor para ministrar ao Senhor. E é esse tipo de ambiente que nós precisamos gerar. Só que Paulo ele cita mais uma necessidade. E ele coloca como necessário isso para que aconteça o derramamento do Espírito coletivo. Paulo ele introduz em seu ensinamento as relações específicas de sujeição entre os cristãos. Olha o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sabe o que significa sujeite-se uns aos outros? Significa que é voluntário. Essa é a primeira coisa. Ninguém pode ser obrigado a ser sujeitado. A sujeição, ela é voluntária. Sujeição significa obediência numa relação de autoridade, ou seja, com pessoas que são autoridade. Mas sujeição também nesse texto significa render-se ao conselho ou à admoestação de alguém. E essa palavra, irmãos, admoestação, ela tem muitos significados. E os significados dessa palavra admoestação, ela faz muito sentido nos nossos relacionamentos como membros de um corpo. Você sabe o que significa essa palavra admoestação? Ela tem vários significados. O primeiro significado, ela significa conforto. Significa você confortar uns aos outros. Segundo sentido, exortação. Significa você exortar uns aos outros. Terceiro, rogar, ou seja, suplicar. Quarto, consolar. Quinto, encorajar. Sexto, fortalecer as pessoas pela consolação. Sétimo, instruir. Oitavo, ensinar. Essa palavra sujeição, ela significa tudo isso. Sujeição significa uma atitude interior do nosso coração, totalmente voluntária, em nós cedermos, em nós cooperarmos com os nossos irmãos, em nós levarmos a carga uns dos outros. Sabe qual é o molde que Paulo usa para poder falar de sujeição? O molde que Paulo usa está em Filipenses capítulo 2. No versículo 3 e no versículo 4. Olha só. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere-se os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros.
Esse é o molde que Paulo usa para nós nos sujeitarmos uns aos outros. Então essa palavra sujeição, irmãos, ela implica sim sujeição às autoridades, mas implica a sujeição em que nós como membros, e isso não tem a ver com cargos, isso não tem a ver com posição eclesiástica, mas membros serem sujeitos uns aos outros. Isso é um requisito fundamental para que o Espírito Santo seja derramado no meio da igreja. Você vê como que aperta essa situação quando nós queremos tratar e nós queremos realmente fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Então, para nós termos um lugar preparado para a habitação do Espírito, nós precisamos ser um povo que ministra ao Senhor, que reconhecem que Ele é Deus, que louva Ele, que adora Ele, que é grato, mas também que se sujeita uns aos outros. Também é um requisito fundamental. Essa dinâmica tem a ver com nós ministrarmos ao Senhor vertical, com nós ministrarmos uns aos outros horizontal. A dinâmica ela é dupla. Nós precisamos ser intensos em ministrar ao Senhor, mas também nós precisamos ser intensos em ministrar uns aos outros. A submissão ela é uma atitude do coração que ela se manifesta através da obediência. E sabe como que a submissão ou a sujeição ela se manifesta, irmão? Vou dar um exemplo para você. É a mesma coisa quando você está dirigindo e você vê uma placa de pare e você simplesmente olhou a placa e você para, sem precisar ter um guarda do lado da placa para te multar. Porque se tiver um guarda do lado da placa, com certeza você vai parar. Mas você vai parar, muitas vezes, obrigado. Mas submissão, ou obediência, ou sujeição, significa você ver a placa e existe uma atitude dentro do seu coração que fala, eu preciso parar. E simplesmente você para. Sem ninguém pedir nada para você e sem nem você correr nenhum tipo de risco. Isso é submissão ou sujeição. Nós só conseguimos fazer isso se nós deixarmos o próximo ter a primazia. O que é ter a primazia? Ele ir antes de você. Ele ser mais importante que você. É ele ir à frente de você. É você reconhecer em alguém que ele vive e ele pratica. E você quer ouvir o que ele tem a dizer para você. Porque você tem um desejo interior de obedecer à vontade de Deus que ele está carregando. Que ele contém na vida dele. Isso significa sujeição. Esse ponto aqui ele tem aplicações práticas em relações descritas depois, onde Paulo continua lendo. Paulo também fala a respeito dessa sujeição aqui, em relação à vida conjugal, marido e esposa, a respeito dos pais e filhos, a respeito dos senhores e escravos daquela época, quando existia escravidão. Tudo isso, Paulo, ele aplica. Mas a minha intenção aqui nessa noite não é aplicar nesse contexto, mas eu quero lembrar você que também esses contextos são importantes. Se você quer que o Espírito seja derramado, ele é muito importante também. Mas dentro da igreja, não adianta somente nós estarmos adorando ao Senhor, ministrando ao Senhor, se nós não estivermos dispostos a ser sujeitos uns aos outros. Isso envolve relacionamento entre os irmãos de uma forma intensa. Relacionamento entre os irmãos de uma forma real. Essa sujeição, irmãos, nós não praticamos durante o culto de adoração. Não é aqui agora que você vai praticar essa sujeição. Essa sujeição você pratica no seu relacionamento interpessoal, no momento em que você está com o seu irmão. É nós vivermos mais próximos uns dos outros, desenvolvendo comunhão e conhecendo os irmãos e sendo conhecido pelos irmãos. Somos nós conhecendo as vulnerabilidades dos nossos irmãos, mas os irmãos também conhecendo as nossas vulnerabilidades. Isso significa que se nós quisermos levar a sério o que Paulo está ensinando, nós precisamos transformar as nossas reuniões
em um ambiente, irmãos, de adoração profunda, de invocação da presença do Senhor em nosso meio. Esse ambiente de igreja, esse ambiente de culto, ele precisa ser transformado em um ambiente de adoração profunda e de invocação da presença do Senhor. Mas nós também precisamos desenvolver entre nós relacionamentos profundos de aliança. Relacionamentos profundos de aliança que o próprio Espírito Santo promove em nós. Relacionamentos muito profundos, a tal ponto do Espírito Santo ser derramado no meio desses relacionamentos. O último texto que eu quero ler com vocês está em Hebreus capítulo 10, no versículo 24 e versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 24, versículo 25. O escritor aos Hebreus está escrevendo para os irmãos que estavam em fuga, que eles estavam fugindo. E olha o que esse texto diz, Hebreus 10, 24, 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às obras, ou às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você percebe que o escritor aos Hebreus está falando praticamente a mesma coisa do que Paulo em outras palavras? Talvez o texto que você está usando aí pode estar escrita a mesma palavra, admoestai-vos. Vocês precisam se admoestar uns aos outros. E aí admoestar tem o mesmo significado daquele primeiro versículo que nós lemos. Então, irmãos, isso é muito importante porque o Espírito Santo não vai ser derramado se não houver esse tipo de relacionamento. Isso é uma condicionante. Isso significa que igreja em que os irmãos eles entram e saem, não se conhecem, não se aprofundam nos seus relacionamentos, não suportam-se uns aos outros no sentido de saber como o irmão é e mesmo assim querer estar com aquele irmão. Essa igreja, muito provavelmente, ela não vai ter um derramar do Espírito Santo. Muito pior ainda, são pessoas que elas falam mal dos irmãos pelas costas. Isso aí nem se fala. Isso aí agrava a situação de uma forma muito mais intensa. Como um pedido final para vocês, nós temos que ser intensos no ministrar ao Senhor. E também nós temos que ser intensos no ministrar ao nosso próximo, se nós quisermos ser a habitação do Espírito. Não há outra maneira. Talvez você fale assim, Marcelo, o que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito envolve o quê? Você sair pulando igual uma pipoca? Também. Ser cheio do Espírito significa manifestação dos dons? Também. Mas ser cheio do Espírito, irmão, significa que nós seremos totalmente dominados pelo Espírito. Sabe o que isso significa? E que no ambiente de culto, quando nós estamos ministrando ao Senhor, e nós estamos adorando ao Senhor com salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão em nossos corações, e nós começamos a desenvolver relacionamento de alianças profundas uns com os outros, o Espírito Santo vai cair no ambiente, ele vai tomar conta. Então nós não vamos ter mais o controle vai ser dele. Sabe aquela coisa de nós perdemos o controle e quem manda é o Espírito Santo? É disso que eu estou falando. O Espírito Santo ele deseja habitar dessa maneira no meio do seu povo.